Olá, boa noite, paz de Deus, graça e as consolações do Espírito Santo para todo mundo que está ouvindo, vendo esse vídeo. Vamos começar a nossa aula de hoje trazendo à memória as nossas duas aulas anteriores. Então, a gente viu que a palavra louvor é usada como sinônimo, com o significado de a música dentro do contexto do culto. Neste momento, nas igrejas, quando você diz assim, agora é a hora do louvor, você está dizendo que é a hora em que a música ocupa um lugar preponderante na igreja. A gente está fazendo uma revisão dos textos bíblicos que falam sobre louvor, mas vale a pena revisar que a música, quando usada na igreja, nem sempre ela se refere a louvor. Na verdade, ela se refere a outras palavras também. Ela se refere a louvor, mas se refere à adoração, ela se refere a agradecimento. Por vezes as músicas são músicas de agradecimento, por vezes as músicas são músicas de súplicas, por vezes as músicas são músicas de intercessão e por vezes as músicas são músicas de celebração. E essas 5 palavras vão fazer parte da nossa revisão textual e dessa nossa abordagem inicial do que é louvor. Então, aquilo que é louvor está associado a essas palavras e nós estamos cobrindo hoje a terceira aula sobre os textos que falam da primeira palavra, que é a palavra que se tornou a palavra bonde, né? Para tudo que se canta na igreja, tudo que se toca na igreja, tudo virou louvor. De fato, o louvor é muito importante. São 72, 73 referências, mais ou menos 70 referências, dependendo de qual é a tradução que você usa, em que a palavra de louvor aparece. Eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, eu vou usar como nossa tela de fundo a nossa Bíblia, né? Então, cá está a nossa Bíblia, né? Está aqui e nós já cobrimos todo o Antigo Testamento, levamos 2 aulas, porque existem mais referências do Antigo Testamento do que referências do Novo Testamento, falando da palavra louvor. Então, são mais versículos com a palavra louvor no Antigo Testamento do que versículos com a palavra louvor no Novo Testamento. E como são menos versículos, vamos ver se a gente consegue, no tempo que a gente tem, cobrir todos os textos, né? Comentar cada um dos textos com vocês. Então, começamos com Mateus 21 e 16. Jesus respondendo a uma provocação, né? A uma situação das pessoas que estavam à volta deles, né? Dos principais dos sacerdotes e escribas. Então, vamos ler lá, Mateus 21, 15. Né? Jesus deu uma resposta que é famosíssima e que é o texto que nos interessa. Vendo, então, os principais dos sacerdotes e escribas as maravilhas que fazia e os meninos clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignados. E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus disse, sim, nunca lestes da boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Então, qual é o perfeito louvor? O perfeito louvor é aquele que se faz sem nenhuma reserva, sem nenhuma segunda intenção, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma reserva intelectual. O perfeito louvor sai da boca das crianças porque elas são perfeitamente sinceras. E é disso que Jesus está falando. Jesus, na realidade, ignorou a provocação deles, ignorou a questão, naquele momento, se ele era ou não um descendente de Davi, se ele era ou não alguém a quem os judeus desejavam com muita intensidade, mas também alguém que causaria um terremoto na política da época. Jesus ignorou a política. Jesus disse, estas crianças estão fazendo o perfeito louvor porque são sinceras e porque são absolutamente honestas
naquilo que elas fazem. Esse é o comentário sobre Mateus 21:16. O próximo versículo que fala sobre louvor é Romanos 2:29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. De certa maneira, esse texto de Paulo aos Romanos, ele é uma complementação do texto de Jesus. Jesus diz assim, olha, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Quem é que tira o perfeito louvor? Quem tira o perfeito louvor é Deus. E agora, mas isso está implícito no texto de Mateus. Agora, em Romanos, isso é explícito, é deixado claro. E é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, o louvor é suscitado por Deus na boca, no coração, no pensamento. Deus coloca esse louvor da melhor maneira possível nas nossas vidas, né? Ou seja, o louvor perfeito, e aí eu estou fazendo uma junção dos dois textos, não provém dos homens, mas de Deus. Talvez seja um pouco aquilo que a gente está acostumado a dizer assim, uma pessoa inspirada por Deus. Aqui a gente vê que o louvor é inspirado por Deus. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus terá um louvor perfeito. Em Romanos 13:3, o texto que aparece, né? Vamos botar na tela principal ali, Romanos 13:2, anteriormente, só para a gente contextualizar, diz assim, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão para si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. A palavra louvor aqui é usada num contexto completamente diferente do anterior. Nos dois versículos anteriores, a gente vê que louvor produzido por Deus é uma razão para admirarmos Deus, para uma razão para admirarmos Jesus. No primeiro caso de Mateus, Jesus estava sendo explícito. Aquilo que os meninos estavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao descendente de Davi, Hosana ao herdeiro de Davi, estava sendo produzido como um louvor, porque Jesus estava fazendo coisas que geravam admiração das pessoas. E alguém assim, capaz de fazer coisas tão maravilhosas, só poderia ser o herdeiro de Davi. Era isso que os meninos e que as crianças estavam dizendo na sua fala. Tornando assim mais, fazendo uma digressão sobre isso, né? Discorrendo um pouco mais sobre isso. Que não, em Romanos 13:3, o que está dizendo é assim, faze o bem, se você, meu irmão, se você, crente romano, fizer o bem, então as autoridades que estão à sua volta dirão de você coisas boas. Louvor aqui não se trata de louvor a Deus, louvor aqui se trata de louvor ao homem, de reconhecimento público. Ou seja, o síndico vai falar bem de você, o policial da rua vai falar bem de você. Se for o caso, o juiz falará bem de você, porque você fez o bem. Essencialmente, é disso que se trata. Então, vemos que aqui a palavra de louvor é colocada num outro sentido, um pouco parecido com aquele sentido que a gente viu lá no final do Antigo Testamento, em Sofonias, né? Em Sofonias 3:20, que nós vimos na aula passada,
Diz assim: vos darei o nome e o louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir nossos cativos diante dos nossos olhos, diz o Senhor. Bom, depois que a gente viu Romanos 13:3, a gente pode passar para 1 Coríntios 4:5. Em 1 Coríntios 4:5, diz assim: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E, então, cada um receberá de Deus o louvor. Especialmente na Assembleia de Deus, durante um período bastante grande, a palavra que era usada aqui era galardão, uma recompensa, um reconhecimento público de que você foi bem, exposto à luz, expostas à luz as coisas ocultas, manifesto os desígnios do coração, então cada um receberá de Deus o louvor. É muito interessante aqui perceber nesse versículo que não se trata de um julgamento. Não se trata de uma, como eu vou dizer assim, de uma peça acusatória. O que é trazido à luz aqui são as coisas boas, porque Paulo está falando dos santos, Paulo está falando dos crentes, Paulo está falando do povo escolhido, Paulo está falando de coisas que é para trazer à luz as boas obras daqueles que amam a Deus. Porque, embora as obras não sejam definidoras de salvação, as obras são definidoras de aceitação. As obras são definidoras de reconhecimento por parte de Deus e por parte das pessoas que estão em volta. Veja, nós temos que ter em mente que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Fazendo referência a um texto bíblico, claro. Nós somos rodeados de pessoas que olham para nós, de autoridades que olham para nós, e não só apenas no âmbito físico. Nós somos rodeados, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem a Deus e os livra. E aqui nesse texto, em Coríntios 4:5, está dito que manifesta diante da luz as coisas boas e os desígnios do coração, cada um receberá, cada um dos crentes, cada um daqueles que foram comprados por Jesus, que foram lavados por Jesus, receberá o louvor. Então, vamos em frente. Né? Acabamos de falar de 1 Coríntios 4:5, agora precisamos falar de 2 Coríntios 8:18. E com ele ouvimos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado de todas as igrejas. Aqui é um caso prático do versículo anterior. Paulo estava fazendo referência aqui a alguém que estava sendo notado por todos na igreja, né? Nas igrejas, não numa única igreja, pelo seu comportamento. Ou seja, alguém tendo um comportamento exemplar, recebe o reconhecimento, recebe os elogios, recebe o louvor, recebe o reconhecimento do seu trabalho por aqueles que estão em volta dele. Então, isso é significativo porque, às vezes, nós queremos, ao exaltar Deus,
não levar em conta os méritos daquele que levam a palavra de Deus. Não que você tenha que puxar para você os méritos, não que você tenha que trazer para você a sua, os seus favores, fazer marketing pessoal. Não é disso que se trata. Não precisa fazer marketing pessoal. Na realidade, é Deus que joga luz nas questões, é Deus que joga luz nos comportamentos, e as pessoas que estão em volta também jogam luz nesse comportamento. Primeiro Deus, depois as pessoas, fazendo reconhecer aquilo que está sendo colocado aí. Fazendo reconhecer as obras que estão sendo produzidas, como aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas, de quem nos fala Paulo em 2 Coríntios 8, 18. Próximo texto é Efésios 1 e 6. Aqui a palavra louvor é mencionada da seguinte maneira: para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si, o amado. Acho que vale a pena nós lermos o texto anterior. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Paulo está dizendo que Deus deu à igreja, ao conjunto dos cristãos, mas a cada cristão em particular, a destinação de ser um portador do louvor e da glória da sua graça. Ou seja, ser um portador. A primeira parte do versículo, para louvor, significa ser uma testemunha, alguém que fala muito, né, das coisas boas que Deus é. Ser um evangelizador, seja alguém que fala de boas novas. E no segundo, e glória da sua graça, e glória significa que o comportamento dele por si só contribui para a glória de Deus. A glória de sua graça, né? A graça que nos foi dada através do amado, que é mencionado no final do versículo, que não é outro a não ser Jesus. Paulo vai seguir mais ou menos na mesma toada aos Efésios, lá, aí em Efésios 1 e 12, né? Ele vai dizer assim: para o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Vamos ler ainda o versículo anterior e o posterior, até porque em Efésios 14 também faz parte é o próximo versículo onde aparece a palavra louvor. Então vamos ler a partir de Efésios 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, Paulo aqui está fazendo uma sequência. Ele está dizendo o seguinte: olha, nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Paulo está dizendo assim: nós, quem são nós? Os que primeiro esperamos em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus, que encontraram Jesus antes das pessoas a quem Paulo estava destinando a carta. Paulo está falando dele mesmo, está falando dos apóstolos, está falando de Barnabé, está falando de pessoas que foram os primeiros. Nós podemos falar de pessoas que vieram antes. Cada um de nós teve alguém que veio antes e que nos falou de Jesus. Cada um de nós teve alguém que foi predestinado para ser louvor
da glória de Jesus na nossa vida. Eles foram os primeiros que esperaram em Cristo, primeiro que nós. E aí, em quem vós estáis? Agora ele começa a falar de nós no tempo presente, não dos que vieram, nós os primeiros, onde ele se inclui aqueles que testemunham para outros, mas ele está falando de vós, aqueles que recebestes dos primeiros a mensagem. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ou seja, receberam, cada um de nós, dos primeiros, recebeu a salvação e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então, o Espírito de Deus é penhor da nossa herança, da nossa salvação, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, nós somos redimidos, nós somos resgatados e transformados em herança, em um presente de Deus para o mundo, para o louvor da sua glória. Eu creio que é dessa forma que a gente pode ler esse texto encadeado de Paulo. Mudamos em seguida, né, para o livro de Filipenses, onde aparece 2 vezes a palavra louvor. Salientando, eu já disse na aula anterior que nós estamos sempre usando aqui a versão Almeida, Revista e Corrigida. Eu tenho consciência de que a maior parte das pessoas usa hoje a Almeida, Revista e Atualizada, que é um pouquinho diferente. E muitas pessoas têm adotado outras traduções com uma linguagem menos formal do que a revista corrigida. Eu optei por trabalhar com a revista corrigida porque ela é mais familiar para mim do que a revista e atualizada. E as duas guardam uma proximidade maior com o texto original do que as versões com a linguagem mais moderna, que privilegiam a compreensão de um leitor menos acostumado com o texto bíblico, ao invés de uma proximidade maior com o original. Então, eu quis aqui manter essa proximidade com o original, então a gente está sempre usando a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então, vamos para Filipenses, feito esse adendo que já fiz em outras aulas e vou repetir mais vezes. Nós vamos para Filipenses 1 e 11. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. De novo aqui, ele está fazendo uma relação entre vida cristã e glória e louvor de Deus. Então, cheios de frutos de justiça, aquilo que nós fazemos são através de Jesus para louvor e glória de Deus. Ou seja, Jesus nos transforma, ele é o agente da nossa transformação e da nossa salvação. Nós passamos a produzir frutos de justiça e somos cheios de frutos de justiça, e isso redunda em glória, ou seja, as nossas ações são incorporadas ao conjunto das ações de Deus, e louvor. Nós funcionamos como razão para que as pessoas elogiem Deus, para que as pessoas reconheçam a grandeza e a profundidade de Deus e todas as suas outras características. Vamos então para Filipenses 4 e 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja de alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se há algum louvor. Paulo aqui está fazendo... louvor aqui não se trata, como no texto anterior, de algo que eu presto ou que eu contribuo para Deus. Não se trata aqui de louvar a Deus, de engrandecer a Deus. Se trata aqui de separar
o, aquilo que merece a minha atenção. Então, o que é que merece a minha atenção? Aquilo que possa ser elogiado. Aqui significa exatamente se há alguma maneira de elogiar, se há algum louvor, se há alguma maneira de se admirar, nisso pensar. O texto não poderia ser mais explícito, né? Porque ele vem dizendo a mesma coisa, enfatizando de maneira diferente. Então, é tudo que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro merece elogio. Tudo que é honesto, aquilo que é honesto merece elogio. Tudo que é justo, aquilo que é justo merece elogio. Tudo que é puro, aquilo que é puro merece esse elogio. E eu estou usando elogio aqui como sinônimo para louvor, né? Tudo que é amável, tudo que é amável merece ser louvado. Tudo que é de boa fama, e boa fama é em si mesmo um louvor. Então, tudo que é de boa fama, tudo, se há alguma virtude, se há alguma coisa que possa ser considerada como positiva, se há algum louvor, se há alguma coisa que possa merecer elogio, nisso pensar. Ou seja, ocupe a sua mente com coisas boas. Ah, Hebreus 13:15. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Tem uma música bastante antiga relacionada com a minha juventude e adolescência, né? Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. Mas o texto aqui ele está dizendo assim: ofereçamos sempre por ele, por Jesus, a Deus sacrifício de louvor. E aí ele explica: isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Confessam, falam do nome de Jesus, do nome de Deus. Sacrifício de louvor, durante muitos anos, eu fiquei pensando assim: por que Paulo usa uma palavra tão pesada? Sacrifício de louvor. As ofertas pacíficas, as ofertas que se trazia no Antigo Testamento para agradecer a Deus, para louvar o seu nome, para retribuir alguma bênção recebida, elas tinham um sentido de sacrifício. Você chegava a Deus com algo que precisava perder a vida para manifestar a profundidade da sua devoção. Aqui Paulo está trazendo para os hebreus assim, sacrifício de louvor. Ou seja, esse sacrifício de louvor precisa custar para você alguma coisa. Custará alguma coisa. No passado, as ofertas custavam a vida dos cordeiros, dos pombos, dos animais que eram ofertados. Agora é o fruto do teu lábio. Seja por palavras, seja por pensamentos, seja por atitudes, você precisa colocar sacrifício de louvor. As suas atitudes precisam dizer: Deus é importante na minha vida, Deus fez coisas maravilhosas na minha vida, eu preciso reconhecer a grandeza de Deus. O fruto dos lábios confessam que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu na cruz, mas precisa ser algo que me custe. E muitas vezes custa. Custa no sentido de receber a reprimenda do social por inadequação, custa receber uma pecha de fanático, custa receber uma caracterização como não intelectual, e por aí vai. Mas não é só isso.
custa ações diárias, contínuas, pensadas, para que Deus seja refletido através das nossas vidas. É desse jeito que eu entendo esse sacrifício de louvor por agora, né? Uma vez que durante bastante tempo eu fiquei preocupado com isso. Porque eu não tinha dimensão do quanto custa manter o louvor de Deus nos lábios durante todo o tempo. É fácil ir na igreja e dizer Jesus é o meu Salvador. Não é tão fácil você encontrar um jeito de dizer que Jesus é importante na sua vida numa reunião de negócios. Aí é sacrifício de louvor. Bom, nossa lista de versículos a ser cobertos aqui já está chegando para o final, mas foi pensado assim mesmo. Então, 1 Pedro 1:7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. De novo, está sendo dito a mesma verdade de um jeito diferente. Como é que você prova a sua fé? Como é que você mostra que a sua fé é real? A prova da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, né? Então, é muito mais importante do que qualquer riqueza que você possa, ou coisa de valor que você possa juntar, se ache, então, a sua prova da sua fé se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Em louvor, e aqui pode ser entendido das duas maneiras, tanto o louvor que você fala, quanto as coisas elogiáveis que você faz. E honra, de novo, a maneira como você honra o seu Deus, ou a maneira como as pessoas lhe honram ao reconhecer nas suas atitudes o seu Deus. E glória, a maneira como você constrói o seu sucesso e como as pessoas percebem que, ao construir o seu sucesso, você o entrega ou coloca a Jesus Cristo como soberano do seu sucesso. É dessa forma que eu entendo que Pedro está falando aqui. 1 Pedro 12:14, nosso penúltimo versículo no Novo Testamento que menciona a palavra louvor, na versão João Pereira de Almeida, revista e corrigida, diz assim: quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Ele está retomando aqui novamente aquela ideia de que quem faz coisas boas merece o louvor daqueles que estão à sua volta e das autoridades que o olham. Apocalipse 7:12, nosso último texto, diz assim, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Aqui ele está falando de um desejo manifesto de que todo o povo de Deus, de que todas as pessoas se juntem, né, para dizer que assim seja. Todos os elogios, todas as declarações de coisas boas e todas as coisas que foram construídas e trabalhadas e toda a sabedoria que foi pensada e todas as ações de graças, todas as ações feitas gratuitamente em prol do próximo, é desse jeito que eu entendo isso, e honra e poder e força ao nosso Deus. Ou seja, tudo entregue diante de Deus como oferta para todo sempre. Amém. Bom, isso meio que conclui toda a nossa revisão que a gente queria fazer. Mas eu gostaria de ainda fazer um pequeno resumo, né, das coisas que nós vimos. Por que isso? Porque existem diferentes abordagens, e a gente fez uma revisão
de todo o Antigo Testamento e hoje a revisão do Novo Testamento, e a gente percebe que nessa abordagem, eu estou trazendo aqui as minhas notas de aula para fazer esse resuminho com vocês, né? Nesta abordagem, nos textos do Novo Testamento que a gente revisou, são todos eles textos onde a palavra louvor é mencionada. A ideia de louvor pode aparecer, e certamente aparece, em outros textos, de uma maneira prática, como uma referência e tal, mas não com a palavra louvor. E eu quis aqui, na nossa revisão, me ater exclusivamente ao texto, né? Onde e esses textos onde a palavra louvor é mencionada aparecem em menor número no Novo Testamento. E eu já havia comentado logo no início da aula que no Antigo Testamento existem muito mais versículos que aparece a palavra louvor do que no Novo Testamento. E eu gostaria de salientar para vocês que existem diferenças de ênfase entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Essas diferenças de ênfase entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, elas aparecem de maneira significativa. No Antigo Testamento, são as seguintes as ênfases. Então, nós vamos a Deus com louvor. Nós nos apresentamos diante de Deus com louvor. Essa é uma ênfase recorrente no Antigo Testamento. A segunda ênfase que a gente pode salientar é o louvor é uma atitude importante. Em vários textos, ao longo do Antigo Testamento, o louvor é considerado uma atitude importante do povo de Deus para com Deus. Uma outra ênfase é que o louvor é celebrado no templo, na casa do Senhor. Nesse caso, a referência é física, né? Entrai pelas suas portas, celebrai com júbilo ao Senhor. Tudo isso está contextualizado com o mover que as pessoas faziam ao longo dos seus ciclos de vida para ir ao templo, para ir ao tabernáculo, para ir à casa de Deus, oferecer suas ofertas pacíficas, suas ofertas de perdão, suas ofertas por todos e qualquer tipo que era possível, como mencionado no Antigo Testamento. Louvor, no Antigo Testamento, é associado à música. Vejam que nós vimos todos os textos do Novo Testamento e não associamos em nenhum momento louvor à música no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, não resta a menor dúvida, é explícito, quando não implícito. Com flautas, com pandeiros, adufes, né? Que é a palavra que aparece no texto bíblico, com adufes, com harpas, com instrumento de sopro, com instrumento de percussão, com instrumento de corda. Todos os tipos de instrumento estão mencionados lá naquele texto especificamente que nós vimos na aula passada. E no Novo Testamento? No Novo Testamento são outras as ênfases, né? No Novo Testamento, a ênfase mais importante, ao meu ver, é existimos para louvar. Somos destinados, predestinados a isso. Outra das ênfases no Novo Testamento é louvamos porque fomos redimidos. Louvamos porque fomos salvos. Louvamos porque a nossa natureza foi transformada. Louvamos porque o preço do nosso pecado foi pago de maneira permanente e terminal na cruz.
Eu não sei se já dá para perceber nessa altura da nossa conversa, é que enquanto o louvor no Antigo Testamento se dá é, se é pensado de uma maneira mais física, no Novo Testamento ele é pensado de uma maneira mais espiritual. Enquanto no Antigo Testamento a relação é eu tenho um Deus que me guarda, que me protege, que é a minha bandeira, que me sara, que é o meu general, no Novo Testamento é eu tenho um Salvador. É sempre centrado em Jesus. Vamos descortinar mais um ponto aqui, né? Louvamos com nossos frutos de justiça. Então, o louvor é permanente e é decorrência não só do que falamos, não é decorrência do que cantamos, mas ele é principalmente decorrência do que fazemos o tempo inteiro. Então, o seu louvor estará nos meus lábios continuamente, é a referência do Antigo Testamento que fala sobre isso, mas é uma referência em 50 referências. Aqui, nós temos um monte de referências. Eu nem fiz a conta percentual de quantos por cento é, mas uma série delas, a maioria delas, eu ousaria dizer, está falando de que nós, com o nosso corpo, com nossas ações, com a construção da nossa vida diária, com as nossas orações, com palavras de louvor nos nossos lábios, de todas as maneiras possíveis, louvamos a Deus o tempo inteiro. E louvar a Deus com o nosso fruto de justiça é a única forma de nós estarmos louvando quando as nossas bocas não têm palavras de louvor colocadas. Não tem outro jeito. O jeito é esse. Nós vamos à igreja e cantamos, nós vamos à igreja e damos testemunho, e tudo isso é louvar. Dar testemunho na igreja também é louvar. Nós vamos à igreja e cumprimentamos nossos irmãos e perguntamos se Deus tem sido bom na vida deles, e quando eles respondem, Deus tem sido bom na minha vida, eles dizem, eles estão louvando a Deus, e quando nós dissemos, olha, Deus tem me abençoado, eles estão louvando a Deus. Quando nós dissemos, não, eu estou passando por dificuldade, mas Deus vai resolver as minhas dificuldades, nós estamos louvando a Deus. Então, louvamos a Deus com o fruto dos nossos lábios, com o fruto das nossas ações, com os nossos frutos de justiça. Ou seja, com um comportamento irrepreensível, né? Nas palavras de Paulo, procuro te apresentar como irrepreensível, como um obreiro irrepreensível, a quem não se tem nada, de quem não se tem nada a dizer. Ainda uma última ênfase a ser colocada, né? Deixa eu abri-la para vocês aqui. Mas é a mesma coisa que eu já estava dizendo hoje. Então, nossos frutos de justiça, aqueles que estão à volta de nós vêm, e o sacrifício de louvor deve ser contínuo. Agora, percebam, eu salientei as diferenças, né? Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas percebam que existem similaridades. Nós sempre temos que chegar diante de Deus com louvor. Aquele que faz um louvor contínuo, ao chegar no templo, estará com louvor na sua boca. Entrará pelas portas com louvor. Aquele que transforma a sua vida num contínuo de louvar a Deus por atos, palavras, cânticos e tudo que ele puder fazer, produzirá frutos de justiça. E as pessoas ao em volta dele, junto ao louvá-lo, também louvarão a Deus. Esse é o espírito que está bastante consagrado no Novo Testamento. Ou seja, há muitas similaridades, sobretudo de que o Deus é o mesmo, a atitude é a mesma, a ação é a mesma. Então, lábios que elogiam a Deus, vidas que elogiam a Deus, no templo ou fora do templo. Esse é o sentido geral da palavra louvor. E aqui eu queria salientar
que o Novo Testamento, na realidade, ele dá uma ênfase que nem sempre é percebida. Nós continuamente temos associado a palavra louvor ao cântico na igreja. O cântico na igreja, a música na igreja, é sim um veículo de louvor, mas não exclusivamente. Ela é um veículo de adoração, ela é um veículo de gratidão, ela é um veículo de intercessão, ela é um veículo de súplica, ela é um veículo para todas as outras palavras que cabem dentro da música na igreja. E a música na igreja é importante. Nós ainda vamos falar bastante sobre isso, mas a música na igreja é muito importante. Ainda assim, nós precisamos entender que é muito além da música. Há pessoas que entendem que, ao ligar o rádio, ao tocar suas playlists com música gospel, ou com música evangélica, ou com música cristã, estão desse jeito trazendo louvor para suas vidas. De certa forma é verdade, mas é o louvor dos outros. O que o Novo Testamento nos ensina é que nós precisamos o tempo inteiro dar razões e explicitar com as nossas bocas as razões pelas quais Deus deve ser louvado. Então, nossos frutos de justiça dão razão para os outros louvar a nós e, em nos louvando, louvar a Deus. Como é que isso se dá? Se dá assim, nossa, como é elogiável essa pessoa, como ela é educada, como ela é ponderada. Onde ela aprendeu a ser assim? Ah, ela é assim porque ela é uma seguidora de Cristo. Ela é assim porque as palavras de Jesus estão na mente e no coração dela. Ela é assim porque ela defende a justiça de qualquer maneira e essa defesa intransigente da justiça só se dá se você coloca Deus no coração. É isso. As pessoas reconhecerão o que você faz de bom e, ao olhar para aquilo que você faz de bom, reconhecerão que você faz aquelas coisas boas por conta de um Deus que é muito maior que você, muito mais benéfico que você, muito mais amorável que você, muito mais misericordioso que você, muito mais justo que você. E por isso ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No fundo, ao produzir esse louvor contínuo através da sua vida, você cumpre Apocalipse 7:12. Louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre e amém. Todos ao Senhor, num mundo essencialmente cristão, mas vamos imaginar aqui que 100% das pessoas se tornaram cristãs. Nesse mundo, as pessoas vão olhar umas para as outras e vão admirar o comportamento umas das outras, porque as pessoas vão produzir ciência para o louvor da glória de Deus. As pessoas vão gerenciar empresas para louvar a Deus. As pessoas vão socorrer os doentes para louvar a Deus. As pessoas vão se casar para louvar a Deus. O meu amor pela minha esposa também louva a Deus. E assim por diante. No mundo cristão, todas as coisas concorrerão ou concorreriam ou concorrerão, né? Me parece que é assim que será o milênio, né? Um tempo de paz, onde todos constroem, agem, falam para o louvor da glória de Deus. Sem perder criatividade, sem perder amizade, sem perder o riso, sem perder brincadeira. Não acredito que Deus seja sisudo. Eu acho que Deus tem um humor maravilhoso. Bom, chegando para o final da nossa aula, vi aqui as mensagens, a maior parte das mensagens disse que houve algum problema com o link. Se não puderam assistir a aula hoje online, eu vou disponibilizar o link e vou estar comunicando através dos canais competentes aí. Fiquem com Deus, Deus os abençoe a todos
e nos encontramos aí na nossa próxima aula.